Muito obrigada, Wesley Pinheiro, que fez questão de participar do nosso evento, mesmo comunicando que não estava se sentindo muito bem, alegrando muito o nosso dia e agregando com a sua fala. Agora estamos caminhando para a nossa última palestra, que será com a Cristiane de Queiroz, para encerrar essa nossa sequência. Ela é estrategista de inovação em People Future, CEO do ecossistema Mais Sintonia, neurocientista, administradora, especialista em comunicação não violenta e criadora do método Mais Sintonia. Cristiane conecta a neurociência, tomada de decisão e desenvolvimento humano, à realidade de ambientes de alta pressão e imprevisibilidade. Cristiane, seja muito bem-vinda. Gente, esse degrau aqui é muita maldade. Antes de começar, a gente já está sentado há muitas horas, né? Vamos levantar um pouquinho? Esticar um pouco as pernas? E vamos dar uma melhorada nesse ambiente. Bora lá. Quero todo mundo respirando comigo. E aí vamos primeiro, ó, uma respiração e levanta só um pouquinho o ombro, assim, ó. E solta. Agora vamos lá no meio. Solta. Agora lá em cima. De novo. Baixinho. No meio. Lá em cima. Solta. Roda um pouquinho para trás. Um pouquinho para frente. Roda a cabeça e dá aquela estalada no pescoço. Dá um chutinho com o pé assim para melhorar a circulação. E vamos lá, porque eu vou falar 2 horas agora. Pode sentar, gente, brincadeira. Eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da neurociência do improviso. Tá? Mas fiquem tranquilos, a gente já está bem atrasado. Eu não vou falar tudo que eu planejei, mas quero passar para vocês pelo menos o principal da minha mensagem. O que é essa questão da incerteza? O que é a questão do imprevisto? Né? Como é que o nosso cérebro funciona com isso? Como neurocientista, a gente pesquisa muitas coisas do cérebro, né? E uma das coisas que a gente sabe é que o nosso cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. E o nosso cérebro, por causa disso, ele gosta de ficar ali naquele conforto, no cômodo do que ele já conhece. E aí, quando acontece de vir uma situação dessa, como o El Niño, como toda a situação que a gente está passando aqui hoje nesse evento, vocês não sabem, né? Mas vocês estão me vendo subir, descer, subir, descer, subir, descer, subir, descer. Eu não sou da associação, eu sou uma empresa parceira da associação, mas a gente teve, né, foram alguns imprevistos que aconteceram e a gente resolveu assim, não vai deixar de acontecer, a gente vai dar o nosso jeito. E é por isso que deu problema na apresentação, deu problema no microfone, e eu subo, eu desço o tempo inteiro, né? Parece até que eu não tenho educação, mas tá dando tudo certo no final. A gente atrasou um pouquinho, tá indo, o pessoal tá com uma cara boa ainda, deu uma circulada, né? Deu um ânimo, né? Depois dessa mexida um pouquinho, mas imprevistos acontecem. Em qualquer situação, um imprevisto pode acontecer. Como a Lilian falou quando ela estava aqui no início, né, que a gente tem que vigiar. E aí, numa situação de imprevisto, o nosso cérebro precisa estar acostumado a vigiar. O Carlos, ele veio com aquele jargão que a gente gosta do filme, né, missão dada, missão cumprida. Eu gosto muito de falar essa frase, até porque eu sei o quão difícil é a gente cumprir, às vezes, algumas coisas. Porque o nosso cérebro gosta da calmaria. Ele gosta porque a gente está ali acostumado. Por isso que é tão difícil fazer dieta, por isso que a gente fala que começar toda segunda-feira, que vai fazer exercício, que vai fazer aquele curso que está querendo há tantos anos. O nosso cérebro ele não quer mudança. Ele não sabe lidar com isso. O nosso cérebro, ele vive ou no passado ou no futuro. É muito difícil o nosso cérebro estar no presente como o nosso corpo está. E é por isso que a gente tem ansiedade e diversas coisas. Guarda isso que eu vou voltar nisso daqui a pouquinho.
O Alexandre, ele falou um pouquinho da questão da eco-ansiedade. Gente, eu achei isso tão legal, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa questão da eco-ansiedade. E com essa questão de todas as ventanias que tiveram, né, eu percebi como isso mexeu com todo mundo. Minha filha, ela tem 10 anos de idade e ela estava na casa de uma amiguinha quando teve toda aquela ventania. E eu, naquele desespero de vou buscar, não vou buscar, acabei não indo buscar porque estavam caindo árvores perto lá, eu moro em Jacarepaguá. E eu estava falando com ela no telefone e aí daqui a pouco ela deu um grito. A gente mora ali perto do Parque Olímpico da Barra, né? E ela viu o teto do velódromo sair voando. E aquilo foi tão chocante para ela que no dia seguinte a gente ia sair para fazer alguma coisa, ela não quis sair porque ela estava com medo do vento. Porque a gente quer ficar no que é confortável para a gente. Não é só um vento que provoca isso. O que acontece na nossa vida que faz a gente ficar ali, estático, sem querer mudar? O que está acontecendo na sua vida agora que está te causando uma eco-ansiedade? Ou qualquer coisa da ansiedade? Que está te dificultando fazer uma mudança? O Coronel Anthony falou tanta coisa que eu gostei, que se eu citar tudo aqui, eu vou ficar aqui até amanhã falando. Mas, assim, uma das coisas que me chamou mais atenção foi o fato dele ter falado que nós temos mais de 400 sirenes no Rio de Janeiro para prevenção de catástrofes. Quantas sirenes nós temos em nós mesmos para a gente prevenir as nossas catástrofes? Vocês sabem quantas vocês têm? Vocês sabem o que causa os gatilhos em vocês? Ele falou também que a gente tem que cadastrar a notificação de Angra, hein, galera? Não esquece não, tá? Vou mandar isso no e-mail para vocês com as respostas. E outra fala que ele teve foi a questão dos últimos 50 anos, a maior temperatura. E essa fala dele me chamou muito a atenção, porque eu trabalho diretamente com a questão de saúde mental nas empresas. E teve uma mudança, agora em maio, sobre a NR1, que as empresas agora estão obrigadas a cuidar da saúde mental dos seus colaboradores. E todas as empresas que eu converso acham que isso é um custo, que isso vai diminuir a produtividade, que eles só vão jogar dinheiro fora. Cadê as 400 sirenes dessa empresa para mostrar que quando os colaboradores são bem cuidados, os resultados são maiores? E não adianta falar, porque como foi falado aqui também, eu anotei, mas já esqueci quem falou, é muita coisa na cabeça, gente. Substituir a Camila não é mole, não. Por favor, dá não. Quando a gente... Ai, me perdi. Gente, olha só. O que acontece? Meu cérebro também gosta do conforto. E toda essa situação, né, que a gente viveu aqui, me deixou no sistema de alerta ligado. Então, muito fácil, ainda mais eu tenho TDAH, para me perder no meio de uma fala. Mas a gente precisa entender, né, o que as empresas precisam para cuidar disso. Como é que a gente consegue mostrar que a gente precisa cuidar do ser humano? Vai precisar de 50 anos, como foi com a questão da temperatura? Eu acho que ficou muito claro depois da pandemia como as pessoas ficaram doentes. E é muito legal isso, que essa questão da pandemia trouxe para fora muitas falas sobre a questão de depressão, de ansiedade, de problemas, de transtornos psicológicos. E as pessoas começaram a parar de ter vergonha de falar os seus transtornos, os seus problemas. Eu, por exemplo, não falava dos clientes de TDAH. Hoje eu já não tenho problema nenhum, tem até o cordãozinho lá de neurodivergente quando eu preciso. E isso é uma vitória para todo mundo. E agora a gente vai conquistar isso com as empresas. Porque nós, como colaboradores, nós como parte de um sistema, a gente pode cobrar, a gente pode pedir. Ainda está aí essa questão da multa, se vai, se não vai, das empresas,
mas vai sair. É só uma questão de tempo. Qual é o nosso papel nessa situação? Qual é o seu papel no cuidado com a sua saúde mental? Você vai se prevenir? Ou você vai esperar chegar outubro, novembro e dezembro, quando a luz estiver mais cara e a gente estiver sem água? Igual como o Antônio falou. Independente do que as empresas precisam fazer ou não, a gente precisa se cuidar. Nós temos que cuidar de quem cuida, igual eu estou falando. Nós temos que cuidar da gente. Senão a gente vai ficar naquela situação de vou te pegar no recreio. E como é que vai ser? A gente vai ficar sempre nessa questão do imprevisível, que o nosso cérebro não sabe lidar. E aí, a gente precisa entender que resiliência não é suportar mais o que você está passando. Resiliência é adaptar-se mais rápido. O profissional mais preparado é aquele que consegue sair do modo de reação e voltar ao modo de raciocínio, não é isso? E como é que a gente faz? Existem diversas técnicas, tá? Eu trouxe uma aqui para a gente aprender rapidinho, porque é uma palavra que vai remeter, né, na hora que você estiver meio estressado, que você precisa ficar calmo, beleza? Então, quais são os passos? A primeira coisa que você precisa fazer, quando você percebe que você está se desorganizando, ou quando você está lá, no meio de uma confusão, resgatando pessoa, correndo atrás, que você precisa identificar o que você está sentindo agora. Quando nós identificamos o que nós sentimos e nós nomeamos aquilo, o nosso cérebro trabalha de forma a lidar mais rápido com aquela emoção, com aquele sentimento. Então, quando você fala, estou ansiosa, estou com medo, o seu cérebro vai parar de gastar energia te mandando sinais para você perceber que você está tendo aquele sentimento e vai começar a lidar com aquela situação. E é muito interessante que eu fico estudando essas teorias da neurociência e fico praticando tudo com a minha filha, né? Cuidado. E aí, eu agora estou nessa, de fazer ela nomear os sentimentos. Porque isso foi uma coisa que eu trabalhei durante muito, eu trabalho com isso desde 2013, com essa questão de nomear sentimentos. E está sendo muito interessante eu mostrar para ela que quando ela fala o que ela está sentindo, as coisas melhoram mais rápido. E está sendo muito interessante para mim colocar isso em prática. Quando a gente nomeia o que a gente está sentindo, nosso corpo se regula mais rápido. Depois, a gente tem que abrir a nossa percepção ao redor. Então, quando você está ali, você identificou o que você está sentindo, você tem que começar a prestar atenção ao seu entorno. O ideal é, né, tem essa técnica dos 3 objetos, 2 sons e um ponto de apoio. É você nomear 3 objetos, prestar atenção em 2 sons e encontrar o seu ponto de apoio. Se é sua mão, se é seu pé, não importa. Por quê? Isso vai trazendo o seu cérebro, que está sempre no passado ou no futuro, lembra? Para o presente que está o seu corpo. Depois, você libera a sua atenção. Aí você percebe se você está travando os dentes, se você está tremendo, aí você respira, você está relaxada, igual a gente fez aqui no início. Depois, você coloca o ar para fora devagar. Gente, tem mais de 50 milhões de técnicas de respiração. Não vou ensinar aqui para vocês. Tá? Mas respirar protege a gente na hora de definir e entender as emoções. Quando a gente força a nossa respiração, o nosso cérebro entende que ele pode estar correndo risco de ficar sem oxigênio. Então, quando você força, o seu cérebro vai parar todo o resto para focar na respiração. E aí o seu corpo começa a se regular mais rápido. Você sai do futuro e volta para o presente. Depois, você opta pelo próximo passo. O que eu quis dizer com isso? Quando a gente está no meio de uma confusão, quando a gente está numa situação de desregular, quando a gente está numa situação de atender as pessoas ali, normalmente a pergunta que a gente faz é o que eu faço agora. O nosso cérebro entende isso e ele tenta resolver todos os problemas de uma vez.
E aí a gente não consegue decidir nada, ou toma decisões muito erradas. A pergunta precisa ser: qual é o próximo passo seguro? Quando você faz o protocolo calmo, respira e pensa qual é o próximo passo seguro, o seu cérebro vai entender e ele vai produzir uma resposta que vai dar um próximo passo. E aí você vai de passo a passo resolvendo os problemas. Assim as suas respostas vão ser mais assertivas. E aí o que acontece? Quando a gente vê o próximo passo, a gente tem que entender que tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não controla. A gente controla a nossa forma de se comunicar, o que a gente se preparou, os cursos que a gente faz, tudo que a gente estudou, a nossa atenção. Gente, a atenção é uma escolha. Nosso treinamento, mas a gente não influencia no clima, na intensidade da chuva, o comportamento das pessoas que estão ali. O desastre em si a gente não tem controle nenhum. Quantas vezes a gente já viu aí, no meio ali de um resgate, começa a cair tudo de novo. A gente não tem controle sobre isso, mas a gente consegue controlar a nossa percepção, o nosso controle, a nossa fala. Então, tragam sempre para o que eu posso fazer agora. A verdadeira preparação, o profissional mais preparado, não é aquele que sabe exatamente o que vai acontecer. É aquele que continua capaz de pensar, decidir e agir quando ninguém sabe. E para fazer isso, vocês precisam estar tanto com o corpo quanto o cérebro no presente. Então, quando você perceber alguém ou você, pensa no calmo. Pensa no que você precisa ter, no que você está sentindo e qual é o próximo passo seguro. A primeira resposta que normalmente nós temos é emocional. E ela aparece no corpo inteiro. Vocês sabem como agir numa situação como essa? Quando você vê uma pessoa se desregulando? É muito difícil. Eu trabalho em muitas escolas, né, no Rio de Janeiro, no município, em tudo que é comunidade aí que vocês possam imaginar. Já passei diversas situações, entrando e saindo das escolas para dar aula. E diversas situações de crianças se desorganizando e as escolas não sabem como agir com aquela criança. Não sabem como conter. Então, a gente precisa entender que existem formas de lidar com a pessoa desorganizada, formas comprovadas cientificamente. Às vezes a pessoa está tão desorganizada que se você dá um susto, é melhor você mandar ela respirar. E aí, para isso, em parceria com a Associação Brasileira de Bombeiro Civil e aqui com a Cruz Vermelha, a Mais Sintonia está desenvolvendo um curso de primeiros socorros psicológicos, que vai ter como fundamento a neurociência e a comunicação não violenta. A gente deve dar início a esse curso no final de setembro, tá bom? E tem ali o QR Code para vocês se inscreverem, é só botar o nome, telefone e e-mail, que assim que a gente tiver todas as informações, tudo certinho, a gente vai estar notificando vocês para participarem desse curso. Provavelmente não vai ter custo, tá? Já podem ficar tranquilos em relação a isso. Mas a gente vai estar mandando essa informação para vocês, porque é muito importante a gente saber agir. Não só fazer a respiração, a massagem cardíaca, a gente precisa saber como agir quando uma pessoa se descontrola, quando uma pessoa se desconecta. É muito importante que todos nós aqui saibamos. Não é porque é bombeiro, porque não importa se é voluntário ou se não é. A gente precisa saber ajudar as pessoas, porque as crises de ansiedade, os problemas estão cada vez maiores e maiores e maiores. E aí eu queria agradecer à Associação Brasileira e à Cruz Vermelha por terem me permitido falar um pouquinho hoje. E eu quero agradecer a eles, porque eles realmente mostram que se preocupam com os associados. O Carlos, o Ariel, eles estão sempre em contato comigo, pensando, se preocupando do que eles podem fazer e oferecer para os bombeiros civis. Como que a gente pode ajudar a cuidar de vocês? Então, eu estou à disposição, está aí meu telefone, o Instagram é bem simples, é mais sintonia, mais ponto sintonia, na verdade. Se vocês precisarem conversar, da outra vez eu já me coloquei à disposição, hoje eu me coloco à disposição de novo. É só mandar uma mensagem, a gente vai marcar um horário e a gente vai conversar. Eu estou aqui para dar apoio e suporte para vocês, da mesma
forma que hoje eu consegui dar um apoio e suporte na logística desse evento, né, por causa dos imprevistos que a gente teve, gente. Desculpa. Obrigada.